Quando eu era coordenador do curso de comunicação, eu convidei o Tuil para vir fazer parte do time de professores. Quando ele chegou aqui, eu disse: Tuil, fazer o trabalho é uma parte do seu desafio, mas o principal desafio é ir além, é fazer algo novo, aproveitar esse ambiente universitário que dá espaço para criatividade, para inovação e construir aquilo que ninguém pensou. Algum tempo depois, eu acho que uns 2 anos depois, eu fui contactado, recebi um telefonema e naquela ocasião o Tuil disse para mim: eu acho que eu tenho aquilo que você pediu. E ali eu assisti pela primeira vez o Opostos. Na verdade, o que vocês estão vendo agora começou em 2009. Era um TCC de um pessoal que estava terminando aí a faculdade de jornalismo. Os mesmos atores, inclusive, o Tuil já estava fazendo parte desse período aí. E aí eles filmaram esse primeiro TCC, aí com uma produção bem simples e tudo mais. Mas esses meninos foram tão inspirados e tiveram tanta sabedoria em resgatar a história e apresentá-la através de um pequeno documentário e que chamou a atenção da instituição. Bem, nós pesquisamos bastante diversas histórias, tanto no colégio como fora do colégio, do NASP. E quando nos deparamos com a história do Dr. Cieto, nós nos apaixonamos, né? Uma história muito forte. Pelo fato de ter uma linha motivacional, uma linha educacional e principalmente por também se comparar um pouco com a nossa história, né? E a gente fez todo um trabalho de pesquisa, né? Conversamos, né? Foram meses, né? Trabalhando em cima desse projeto. Claro que o valor de produção foi limitado, porque estava dentro de regras de TCC. Mas eu sempre achei a história do Opostos fantástica. Então eu sempre fiquei com esse negócio dentro de mim, de que a gente precisava fazer uma versão melhor produzida e tal, porque a história é tão rica e tão maravilhosa, que eu acho que merecia ter esse revestimento mais profissional. A instituição, ela criou um enredo um pouco maior e que chamou a atenção da Associação Geral. E a Associação Geral da Igreja Adventista, ela achou que essa história é tão inspiradora e que ela serve como um case para mudar a vida de tantas outras. E juntamente com o NASP, fizeram um investimento para fazer esse filme que hoje você está assistindo. A despeito da gente tentar dar esse âmbito mundial para a história, ele foi realizado por alunos em combinação com profissionais, porque a gente nunca pode perder de vista o lado formador de um projeto como esse. No início das gravações do Oposto, a gente percebeu que era um desafio muito grande, né? A gente estava acostumado com projetos internos aqui da instituição, então ver esse escopo de roteiro era um negócio muito maior do que a gente estava acostumado a fazer. Como eu não sabia ainda, então eu tive que aprender tudo do zero. A gente não podia vacilar, não podia errar, né? E era difícil porque assim, a pressão era grande, né? Tudo que a gente fazia, a gente tinha que tentar o máximo possível ser perfeito, né? E o pensamento que vinha era: sou eu capaz de fazer tudo isso? Quando fomos de fato gravar, a experiência ela passou bastante da minha expectativa. Tinha uma falta até de noção da dimensão da coisa. A gente não tinha a noção muito do tempo que cada coisa levava para se organizar. O Gerhard, para mim, é um dos melhores diretores de fotografia que eu conheço. E o que eu percebi ao longo de diferentes projetos é uma consistência. Então, é um padrão de qualidade, é um padrão de enquadramento, é um padrão de resultado final de fotografia que é realmente alto. A ideia é pegar um profissional dessa qualidade, como o Gerhard, europeu,
refinado, experiente, competente, trazer para trabalhar com gente sul-americana, envolver os alunos para que eles pudessem perceber isso debaixo de uma visão de um diretor brasileiro usando equipamentos americanos. Então, termina sendo uma mescla de continentes, de culturas e de visões para um resultado final da melhor qualidade. Hi, my name is Gerhard and I am the DOP of Opposites. I'm here with Yo-Yo, who is behind the camera, to interview me. Yo-Yo is my assistant camera and was probably one of the most reliable people on set. And yeah, he just made me say that. Nesse dia específico, a gente começou uma cena, era por volta de 3 ou 4 horas da tarde, que era numa praça aqui em Mojimirim, perto do UNASP. Era uma cena delicada, né? Uma cena assim de mais emoção, que eles precisavam estar compenetrados mesmo. E eu lembro que foi um sucesso, a gente teve que gravar à noite. Imagina, a gente chegou às 4 horas, foi montar a tenda, foi montar gerador, foi rever o local, foi montar a luz, tudo certo. A gente começou a gravar ali por volta das 7 horas e a gente foi praticamente até 6 da manhã, o final da cena. E isso no local público, a gente estava numa praça, né? Todo mundo ali na rua parava para olhar e tudo. Então, assim, apesar da cena ser curta, mas a gente teve todo um trabalho. Os meninos, os mendigos, né, eles chegavam limpos e a gente pegava a roupa deles, primeiro sujava toda a roupa, e aí a gente pegava terra ou carvão, a gente levava, e aí eles ficavam unhando aquele carvão até a unha deles e a mão deles ficar bem suja e debaixo da unha também. E a gente passava, às vezes, um pouco de óleo no rosto para parecer suado. Assim, eles terminavam sempre precisando de um bom banho. Tinha alguns momentos que a gente estava maquiado e precisava comer, por exemplo, em restaurante. E o pessoal ficava olhando assim. Então, a gente sentia, não só aí, em vários momentos, a gente sentia esse impacto que as pessoas tinham e um preconceito, um querer ficar longe, tá? um nojinho e tal. Quando a gente está trabalhando, você fica aí de brincadeira aqui. Com essa característica de trabalhar com os alunos, você tem um ambiente muito alegre, de certa maneira, às vezes com um controle mais difícil, porque você não está lidando com profissionais no estrito sentido da expressão. Não. Gente, quebra-cabeça continuar essa cena, ela não tá indo mais. Eu lembro que o Tuil chamou a gente para conversar, para explicar como seria no set, como a gente, como equipe técnica, deveria se portar, né? E na hora da gravação, a gente precisava se concentrar, porque os atores precisavam ter aquelas emoções que a cena pedia, né? Então, o Tuil teve esse preparo de orientar, mostrar filmes, bastidores, como a gente deveria ficar, não rir na hora que deveria ser sério, ficar todo mundo em silêncio quando ele pedisse realmente esse silêncio. E eu sempre fui cobrado muito pelo Tuil, porque eu sou muito bagunceiro. Ele sempre cobrava muito porque eu acabava fazendo uma brincadeira que não era ali para o momento que requeria aquela cena, né? Então ele sempre me chamava, assim, num momento antes de começar, e falava assim: Elber, olha, essa cena vai ser assim, 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 eu preciso que realmente o Getro traga essa reação, e eu preciso da sua ajuda. Que era do tipo assim: Elber, segura um pouquinho e vamos tentar fazer realmente sério. E a gente precisava disso, porque tudo era muito novo, a gente já estava acostumado com gravações assim, de entrevistas, de curta-metragem, assim, de comerciais, e com o filme era uma pegada totalmente diferente. É tenso, é tenso. I do not speak Portuguese, but after a few weeks, we picked up the most important words to just make things go a bit faster. Like the word fast. Rápido, rápido is what we said a lot. E estando com profissionais altamente qualificados, eu expandi as minhas capacidades bastante. Peguei dicas preciosas do que eu faço, que eu gosto de direção de fotografia, iluminação. Working with students was a very unique experience. Some of them are motivated and enthusiastic. Some
just do it because I guess they're told to do it, and you have to deal with this whole variety. But this is an experience and something that really teaches you a lesson every day. Porque assim, quando você vê o negócio pronto, parece que sempre foi um mar de rosa e tal. Imagina, a gente trazer gente dos Estados Unidos, trazer gente da Áustria, gente do Brasil, todo mundo se respeita muito, todo mundo admira o trabalho do outro, a gente estava se conhecendo ali, esteve se conhecendo no dia a dia e tal, mas claro que a gente não concorda com tudo o tempo inteiro. Agora imagina ter essa divergência de opinião sem falar a mesma língua. Let's bring Ray here. Ray. Ray, it's possible close this because the tripod here turning the flames. Só pelo fato de eu conseguir me sentir realmente num set de filmagem internacional foi uma experiência muito marcante. Bom, quando eu entrei em contato com o Eduardo, que era o dono da loja do antiquário que a gente gravou, então ele falou, olha, me passa direitinho o que é o projeto e tudo mais, eu vou avaliar e tal, e eu entro em contato com vocês. E ele entrou em contato com a gente, autorizando a gravação. E lá é meio que um shopping, né? Então a gente passando o tempo todo, o dono da loja, por mais que ele tentou ser solista e tal, ele não fechou a loja, né? E aí... Então as pessoas entravam e às vezes acabavam entrando no fundo da gravação. Com a quantidade de gente que tinha envolvido na gravação e com tanto de equipamento, eu fiquei muito aflita, com medo de quebrar alguma coisa, e tudo era muito caro. E eu acho que por ele não estar acostumado, talvez ele não achasse que fosse demorar tanto. Isso fez com que assim, eu ficasse muito estressada e aflita, com medo querendo que acabasse logo, sabe? E o dono do antiquário ficou interessado na gravação, começou a fazer perguntas. Eu lembro que a mesa que ele trabalhava ficava lá no fundo e a gente estava gravando logo na entrada da loja, assim. E daí ele começou a chegar mais perto e começou a perguntar e perguntar do colégio e o que a gente fazia e tal. Tipo, ele foi se acostumando, foi gostando do clima da galera e tal. E de repente, uma situação que a gente chegou lá e estava tensa, começou a ficar mais tranquilo, ele começou a rir. E aí, alguém, não sei, comentou que eu cantava. E aí, não sei quem falou, olha, coloca aí e tal, procura. Aí ele começou a procurar. Aí quando ele ouviu as músicas que a gente cantava, ele fez a gente cantar na loja. Eu sei que no final a Riane acabou cantando lá e todo mundo começou a cantar junto com ela. Ele até se emocionou lá Foi um clima bem gostoso, assim. E no final das contas a gente deu o nosso trabalho para ele, o DVD, CD, e ele ficou super agradecido. A gente já passei lá várias vezes e às vezes eu dou oi para ele e tal. Eu mal posso esperar o dia pra te encontrar de um jeito diferente. A grande maioria das cenas foram gravadas fora do NASP, mas a gente teve... no caso, era muito bom a gente poder gravar aqui no NASP, porque estava em casa. Então é mais fácil de lidar com as pessoas, o horário era um pouquinho mais flexível, a gente podia dormir um pouquinho mais. E o NASP, como sede disso, ele acaba proporcionando ainda uma experiência maior e, de uma certa forma, uma cola, uma integração absoluta com o projeto, que nasceu aqui, foi idealizado aqui, foi concebido aqui, foi liderado, né, por esta nossa instituição. Para um centro universitário como o NASP foi um tremendo privilégio e desafio. E gravar algumas cenas dentro da nossa instituição, onde nós envolvemos muitos dos servidores, dos nossos alunos, isso ajudou a dar uma visão maior e um significado maior da vida e do trabalho para muitos desses que servem e estudam aqui. And I'm crying a lot. Porque isso faz com que todo mundo que é o NASP, mas não é cinegrafista ou não é comunicador, essa pessoa também se sinta parte. O motorista, o chefe da cozinha, o pessoal da área administrativa, né? Todos os outros professores das dezenas de outras áreas. Nós gravamos muitas cenas fora do NASP. A gente gravou muitas cenas dentro do NASP, mas a gente também gravou algumas cenas ao redor aqui da fazenda do NASP. A nossa missão, então, era conseguir, assim, uma casa que fosse mais rústica, porque era uma cena, assim, que aparentava beleza, interior, roça, mas era uma cena também que era difícil de ser feita, que era um pouco pesada, que tinha uma carga emocional muito grande.
Então a gente fez teste de atores para conseguir o pai, a mãe, o irmão. E, na verdade, nenhum dos atores envolvidos no Opostos são profissionais. O Jethro é o único que já fez alguns cursos de atuação, ele já fez alguma coisa de teatro. Mas ninguém nunca tinha participado num filme. Não, é tudo ele. Você vai ficar na mesa sentado, entendeu? Eu fiquei muito satisfeito com a atuação do pai. Ele foi fantástico, assim. Acho que é curtinho, mas é muito, assim, marcante. E, principalmente, o Jethro tinha que ter uma preparação toda, assim, especial, porque ele tinha que mostrar sofrimento, ele tinha que mostrar dor, ele tinha que mostrar que ele estava apanhando, obviamente, sem estar levando uma chicotada. É altamente aterrorizante, assim, você se colocar no lugar de uma pessoa que sofre violência. É triste. E aí eu lembro que o Tuil puxou bastante a gente, nesse caso, para que a gente conseguisse, para que eu conseguisse passar essa realidade, para que as pessoas conseguissem sentir essa empatia, né, com o personagem. Well, we used handheld for the scene with the whip. Because we wanted it to look very dramatic, very dirty and shaky. Also in this scene you can see how we used light. We had the light coming from down, going up. Usually that's not the natural way. Natural light always comes somewhere from above. And this makes it even more gloomy and bad. And then you also want to explain in a way why this light's coming from there. We had this little light standing there next to the bed, which would be the light coming from underneath. And Hey, cut! I think it was good. Yeah. Para lidar com gente que não está acostumada a fazer filme, mas que precisa ter uma interpretação, eu fui atrás de filmes que eram mais ou menos desse jeito. Então eu lembro que eu assisti os documentários de bastidores do filme Cidade de Deus, que muitas pessoas eram amadoras ao participarem ali, e eu vi mais ou menos o processo que foi usado para poder eles terem essa atuação. E daí eu procurei, vi quem que era o coach deles e pesquisei sobre essa pessoa, pesquisei os estilos de exercícios que eles faziam e tal. E daí eu consegui fazer um case para mim mesmo, baseado na minha necessidade. E daí eu trouxe o Esdras e o Jethro para cá, e daí a gente penou. Quase todas as cenas a gente fez antes. Tipo, as cenas mais fortes, assim, que levavam mais pro apelo emotivo, a gente trabalhou bem em cima delas para chegar na hora e dar o rec e tá gravando. Senhor Jesus, obrigado porque... tem que concentrar, Foi algo novo para mim, pro Jethro e pro Tuil. A gente tinha que tocar em alguns pontos que abrisse um pouquinho mais a mentalidade, a maneira de pensar e de se emocionar com algumas questões. Eu tinha que ter uma noção do que eu estava lidando. Antes de ter câmera, ter luz, ter gente de fora, ter toda a produção, ter pessoa falando que eu tenho que sair e tal, eu tinha que saber o que eu ia conseguir das performances das pessoas envolvidas. A relação, principalmente comigo e com o Jethro, que estava demonstrando uma amizade que é complicada. É difícil você ver hoje do carinho que eles tinham um pelo outro, de bons amigos, eram irmãos mesmo, assim. Então a gente tinha que mostrar um pouco disso. E aí, para tocar nisso daí, a gente teve que mexer em muita coisa. Eu lembro que a gente teve que fazer... Eu e o Bibi teve que simular uma briga aqui, a gente era irmão, e aí a gente simulou uma briga e tinha que chorar aqui na briga. Então, foi bem legal, interessante e ajudou muito também no processo aí. Então, algo que antes a gente ia demorar bastante para chegar lá, para se envolver, ficou bem mais fácil. Inclusive, a gente fez até com o Daniel, a gente fez com o Cieto, fez com todo mundo. Desculpe, cheguei atrasado por causa do trânsito. Não tem problema, eu fiquei aqui esse tempo todo bem entretido, né? E o legal dessa parte do processo é que o Jethro e o Bibito, o Esdras, puderam conversar com o Dr. Cieto e o Daniel. Ver fotos, compartilhar experiências. Então foi um momento bem único assim do processo, foi muito legal. Nesse projeto a gente teve a benção, a oportunidade de ter muitas locações bonitas visualmente falando. E uma dessas locações foi a Fazenda Vila Rica, que
porque é uma fazenda que fica no interior de São Paulo. A fazenda em si é uma fazenda muito rica de detalhes. Os móveis são lindos, os objetos da própria casa são maravilhosos, e esse dia também foi um pouco estressante porque eram muitas coisinhas que haviam no set de gravação. E imagina, né? A gente chega com 25 alunos para gravação e aí eles chegam, se sentem assim em casa, se deitam na cama, sentam na mesa e tal. Então assim, eu ficava um pouquinho angustiada com essa parte, mas ficou assim um visual muito rico, muito bonito assim, essa parte da gravação. O desafio de preparar os atores não era somente com o elenco jovem. Engraçado que até o Dr. Cieto, que é o Dr. Cieto, era iniciante. Ele também teve que passar pelo processo de aprendizagem. Todo o processo de filmagem em si, até que ele se complete, é bastante trabalhoso, complexo e cansativo, inclusive, para quem está ali no papel de artista. Tem que se submeter a determinadas condições, tem que repetir muitas vezes uma mesma cena até que alcance o ideal. O Dr. Cieto, coitado do Dr. Cieto, porque eu acho que o dia que ele aceitou participar do Opostos, em algum momento ele deve ter se arrependido, porque imagina, desde 2009, da primeira versão ele participou, depois teve toda a pré-produção da segunda versão e tal, e ele está sempre envolvido em todos os processos. A mente dele é muito clara, ele assimila tudo muito rápido, é realmente uma inspiração trabalhar perto dele ou ficar que seja 10 minutos perto dele. Mas ele não é um ator. Eu pedi às vezes algumas coisas para ele, doutor, faz assim, fala desse jeito e tal, e ele tinha aquela dificuldade também às vezes. Então no dia da gravação dele lá na biblioteca, ele ficou o dia inteiro, foi o dia inteiro para a gente gravar todas as partes da entrevista dele, e ele teve muito pique e deu conta do recado. Isso realmente é diferente. O preparo, todo aquele processo complexo e maquiagem e tudo mais, até isso é uma experiência nova, porque como homem a gente não está acostumado a se maquiar, né? Eu tive que aprender tudo do zero, esse tipo de maquiagem, principalmente para cinema, para filme. Então a Sonete veio dos Estados Unidos, ela inclusive trouxe as maquiagens de lá. Na verdade a gente fez um teste, né? Ela me ensinou como fazia, qual que era a ordem de bases, aí a gente tinha até que usar umas bases coloridas para poder tapar, base amarela, enfim. Ela me ensinou tudo, me acompanhou uns 2 dias de gravação e depois ela foi embora. E aí eu tive que me virar sozinha o resto das 2 semanas de gravação. E como a Casa da Fazenda havia ambientes muito ricos em detalhes, a gente acabou e gravou também a entrevista com o senhor Daniel. E foi muito gostoso de ver, assim, porque primeiro a gente gravou o Dr. Cieto, depois a gente gravou o Dr. Daniel, e a gente via, assim, a história se complementando. A gente pôde ver a interação deles, o jeito que eles se relacionam, e como realmente existe uma amizade genuína entre eles. Então, a cena da represa era uma cena que, na verdade, ela foi escrita e foi construída para dar um respiro, assim, no meio do Opostos. E tudo que a gente faz, que a gente filma ao ar livre, que tem o sol e tal, é muito mais trabalhoso, porque às vezes passa uma nuvem na frente, tem um barulho que a gente não tem controle e tal. Então a gente teve que fazer cenas embaixo da água, era uma coisa demorada, assim, todos os setups eram demorados e tal, então foi um dia bem desgastante. Foi uma coisa desgastante, puxada, para fazer uma cena assim, leve, uma cena de diversão e tal, apesar de estar mostrando uma realidade mais triste. E a cena do banho, tem muita gente que quer dar até risada, né? Mas se você se colocar no lugar da pessoa, tipo, ela não tinha um chuveiro, não tinha nada, a opção que ela tinha era tomar banho pelado na represa. Então eu tinha que ficar olhando para ver se não aparecia ninguém, para não ser preso por atentado ao pudor. Mas teve alguns momentos ali na represa que foi engraçado. Engraçado agora, eu acho. Porque, assim, no contexto, o Jetro, em quase todos os dias de gravação, ele se machucava. Ele sempre achava alguma coisa. A gente que estava gravando, ele achava uma ponta e rasgava o braço, ele batia uma cabeça, ele caía, dava uma canelada, alguma coisa do tipo. E a gente começou a bagunçar muito com ele, porque ele era sempre o doente, era o que estava arrebentado e tal. E nesse dia, eu bagunçando muito com ele, mas esse foi o meu dia. Só que tem uma cena em que a gente que eu vou dar um pulo assim para cair dentro da água, e nessa corrida, acho que embolou as pernas, sei lá, e eu chutei uma pedra e aí lá vai o tampo do dedo para trás. E outra,
Teve uma outra cena também, era a gente nadando e tinha um pulo dentro da água e aí ia pegar essa entrada na água. Só que a câmera estava um pouco mais perto e eu não percebi isso. Então eu pulei e quando eu abri o braço estava a câmera já assim, então não dava para dar marcha ré no pulo e aí foi de cara na câmera. Olha, na produção não pode dar errado no finalmente, mas algumas coisas acontecem, os imprevistos acontecem, né? Eu acho que nessa hora, quando acontece um problema, o produtor tem que saber agir sob pressão e rápido. Por exemplo, o centro de São Paulo, existe uma burocracia terrível, assim, você precisa preencher vários documentos, você precisa, na verdade, visitar, descrever exatamente a rua, o número do lugar que você vai filmar. Então, assim, são muitos detalhes envolvidos e requer tempo. Uma coisa que eu achei muito legal foi o modo como era organizado, né? A questão das equipes, do que cada um tinha que fazer. Na maior parte do tempo, a gente precisou fazer rodízio dos alunos, porque aluno tem aula. E, então, assim, muitos deles não podiam ir determinado dia, a gente precisava colocar outro aluno. Então, assim, foi uma planilha enorme, assim. Eu tive o privilégio de poder assistir às cenas externas em São Paulo do filme Opostos. Muita gente pensa que é simplesmente ir aí com a câmera de celular e filmar. Não. O maior desafio é o controle da luz. But on location, the sun changes and you still want continuity. Since what you're shooting in 1 day or in 2 days, in the movie might only be 4 or 5 minutes, and if the sun in the first shot is there and the second shot it's there, it does not look good. So you need to deal with that. You can do this with reflectors and butterflies and diffusers and artificial lights. Que ajudam a criar a textura e o ambiente necessário num local que não está preparado para a filmagem. Você tem que montar tudo do zero. Só que os imprevistos, como eu disse, acontecem. Às vezes a gente sai com um plano A, B ou C. A gente tem um tempo, né, que pode... a gente vai gravar com sol e de repente chove. E aí, o que fazer? A gente tem que ter algumas cartas na manga. Eu lembro que naquela cena que eles estão na frente de uma parede pichada, tinha uma pilha de lixo ali no chão. And halfway through shooting the scene, the truck appears who picks up the trash and wants to take all of our trash. And we told him, no, we need this. This is continuity trash. Então imagina a situação dos produtores e tal, o caminhão parado e o cara esperando assim para poder tirar o lixo. And nobody realizes that, well, most of it was shot without the trash because we just had to hurry this through. Por exemplo, a biblioteca, durante toda a negociação, ela permitiu que a gente entrasse em alguns lugares, filmasse em alguns lugares com algumas restrições. In the library, we were only given about half an hour or hour to shoot the whole scene, and they would not allow us to bring in big equipment like a crane or a dolly. So all we had was a tripod and a camera. But getting there, I saw this cart to move books, and it turned out to be a great dolly. Outro detalhe, assim, extremamente importante é que a gente não podia falar alto, né? Então, a gente precisava, assim, cochichar o tempo todo durante a gravação. Rolling. Cena 21.5, take 2. Ação. Cena 21.7, take 2. Ok, e a ação, vai debito. Te falo, Getro. Vai, Getro. E num desses dias, a cena era dentro de um ônibus. Nós ficamos praticamente metade de um dia dentro desse ônibus e o diretor de fotografia, como muito detalhista, ele, por vezes, achava melhor refazer os takes, ele refez. Cena 10, 1, take 2, 1, take 4, 1, take 7, take 10. Até o ponto que ele se incomodou com o balanço do ônibus e ele queria parar o ônibus no meio da Marginal Tietê. E para explicar para ele que no Brasil não funciona assim, ainda mais às 4 da tarde em São Paulo. Mas enfim, a gente conseguiu gravar, a gente fazia o trajeto, não dava certo, a gente fazia o retorno todo e a gente voltava, fazia de novo, aí não dava, aí a gente voltava. E era um detalhezinho ou outro, mas foi uma parte divertida, porque ver alguém pedir para fechar a rua, ainda mais a Marginal Tietê. Eu me recordo perfeitamente de um dia assim, que parecia que a gente ia desanimar, ia parar com tudo.
A gente gravou, eu creio que 2 semanas e meia, quase que ininterruptas, aí quase algo como 20 dias sem parar, um dia depois do outro. A gente teve muita dificuldade de conseguir essa locação. A rodoviária do Tietê, em São Paulo. Eu lembro que quando o ônibus estacionou assim, o motorista abriu a porta, eu subi, abri aquela porta da cabine do motorista pro pessoal assim, e falei, bom dia, galera! Ninguém respondeu assim. Tava todo mundo dormindo, pensando assim, cara, eu te odeio, não me acorda agora que eu não aguento mais. E eu li com aquela tentativa de pôr moral no pessoal, vamos lá e tal, e foi levantando um, o outro virando o rosto pra mim, o outro... e sabe assim, não havia mais energia. A gente lutou com o cansaço. Em inglês a gente fala reshoot, que é quando você acaba a filmagem, você vem, você edita e você vê, nossa, teve uma parte que realmente não ficou do jeito que era para ficar. Aí você pega a equipe inteira de novo, leva para locação e refaz aquela cena ou aquele pedaço algum tempo depois. E a cena que a gente refez foi a cena do restaurante. E a princípio a gente tinha achado que estava maravilhoso, que estava tudo certo. Mas o nosso diretor parece que não gostou tanto assim. Então a gente filmou o Opostos em dezembro e em março do ano seguinte eu decidi refazer essas cenas do restaurante. Só para vocês entenderem como é complicado às vezes uma filmagem, no restaurante em Mogi a gente gravou 5 horas. O seu relacionamento com o seu pai sempre foi complicado, mas base é muito importante. Apesar dos problemas, eu acho que eu cresci com valores, sabe? Princípios. E eu não achei que com o tempo que a gente tinha para gravar, a gente conseguiu o resultado que precisava. Quando eu decidi refazer, a gente fez exatamente o que a gente fez naquelas 5 horas em 3 dias. E daí sim ficou do jeito que era para ficar. Então, um dos problemas de fazer essa regravação é que o nosso diretor de fotografia, o Gerhard, e o Yoyo também, que era o assistente dele, eles não poderiam estar. Então o Lincoln, que foi o produtor técnico durante esses 20 dias em dezembro, ele que virou o diretor de fotografia da cena do restaurante. O principal foi transformar um auditório da universidade em um cenário de cinema, que é muito complexo. Você pega um auditório vazio e transforma num restaurante, né? Então a gente montou tudo do zero, todas as paredes e tal. E aí a gente começou a projetar, entrou em contato com o decorador, daqui também no interior de São Paulo. Na parte técnica, na parte de iluminação, foram usados 36 pontos de luz aproximadamente. E a gente chamou um amigão nosso que ajudou bastante, que é o Helder Cavalcante, que só não tem o título de chefe, mas é como se fosse. Então ele preparou os pratos assim de uma forma maravilhosa. E para dar continuidade nas cenas, como a gente filmou durante 3 dias, a gente tirava foto dos pratos que as pessoas estavam comendo e todos os dias a gente tinha que fazer pratos idênticos. Não teve muita cena fácil nesse documentário, assim, foi tudo muito bem elaborado. Mas a gente precisava de uma fachada, uma entrada desse restaurante. E a gente pesquisou e nós achamos um restaurante lá no Itaim, em São Paulo. E a gente precisou de autorização, o dono foi muito solícito com a gente. E a gente levou a equipe, iluminação, os equipamentos e filmamos a fachada do restaurante. Eu tava pensando, eu acho que eu cresci com princípios lá em casa. Sabe, direcionamento espiritual, que o senhor tava falando. Quando você acaba de gravar, é tanta coisa para fazer que você realmente tem que focar porque são muitos os detalhes. Então, assim, você tem que decupar. O que é decupar? Você tem que assistir tudo que foi filmado. Teve cena, assim, que tinha 3, 4, 9 takes. Então, você escolher o melhor take e tal. Aí você edita tudo. After TUIU was done with the edit, we had to make the conforming process. We were shooting with 2 separate codecs, one low-resolution codec for editing and one uncompressed. At the end of the edit, we had to replace the low-res material with the high-res material. There was basically the need to re-edit everything frame accurate because the 2 recordings were not linked by timecode or any other metadata. Depois que você edita tudo, você faz a correção de cor, porque foram filmadas
em dias diferentes e para poder ficar uma coisa coesa, ficar bonito. First you try to correct different lighting situations so that you have a continuity through one scene or through the whole film. We were not only shooting with one camera, but we had, all in all, I think it was 3 different cameras over the course of the whole shoot. And for some of the B-roll footage from the different places, from the cities like New York, London, we had different cameras. And what was really important for me was to match what we were doing in Brazil to abroad. So Yo-Yo helped us a lot to conform and to match everything together, and I really like how it looks. And then you have a creative process, color grading, where you can try to tell the story also with the tools of color and light. There's one particular scene that comes to my mind. The main character is on the street in the rain, very devastated. So when we were shooting the scene, it was a beautiful day, sunlight. We had a butterfly, big thing that makes shade. The water truck with for the rain. But then when you go into the color grading process and you experiment what you can do with different techniques like adding more blue, increasing the contrast, desaturating the picture, then you get this feeling that it's really cold and dirty and uncomfortable, and you can feel with the character much better. Tem os efeitos especiais, no caso do Opostos, eles são quase invisíveis. Você tira mancha de cadeira, muda a placa de carro, coisinhas sutis assim, mas que estão lá. Para a satisfação de necessidades mais imediatas. Para a satisfação de necessidades... parece que é outro idioma até. Isso que eu tô falando é da parte, né, do vídeo, mas também tem a parte de áudio. Oba! Apesar da gente ter gravado som direto com o Guilherme Freire, né, o Guigo e o Mudo, Felipe Mudo, que participaram de todas as gravações, as 3 semanas de gravação, mas na pós-produção a gente percebeu que o som direto de vários momentos do filme estava deteriorado. Que a gente vai voltar, né? O senhor pode ficar tranquilo. A gente tá morrendo de fome, senhor. Ajuda a gente quebra essa só dessa vez. Por favor. Então a gente fez o que é chamado de ADR, onde é substituído o áudio original com áudio gravado em estúdio. O Edson Soper, foi essencial nesse processo, que era novo para mim e novo para ele também. A gente teve que aprender junto. Além da parte da satisfação ali, tem alguma outra coisa que te incomoda? Só mais longo? Ah, só essas emendas, né? Daí tem que agitar, eu acho. De todos os processos, esse foi o pior? Não. Não. Já estou acostumado. E todo mundo do elenco voltou pro estúdio e participou dessa empreitada. O senhor pode ficar tranquilo. A gente tá morrendo de fome, senhor. Por favor, ajuda a gente quebra essa só dessa vez. Tá bom, tá. Isso é só dessa vez, hein? Oh, Deus lhe pague. Só dessa vez. Obrigado. Pode pegar as mangas. Aquelas mangas ali, ó. Compor trilha sonora para filme é uma imersão no escuro, acreditando que você vai sair no claro. Então a gente tinha que combinar a criatividade musical, as limitações orçamentárias, para poder você ter um resultado que pudesse se identificar musicalmente às cenas principais e ela viesse como um apoio, como um reforço nessa história tão linda. No final das contas, o trabalho da música é agregar com a imagem e não competir com ela. Eles 500 quilos foi bastante. E aquilo lá é o que eu tinha.
Eu fiz muitas orquestrações para esse filme, mas também eu agradeço muito o desempenho e a criatividade do trabalho com orquestração do Clayton Nunes e do Samuel Krahenbill. No caso do Opostos, como ele vai para outros lugares do mundo, então a gente fez dublagem. Então hoje em dia já está feito em inglês, em espanhol, em francês e tem a original aqui em português. Dr. Cieto, mil desculpas. Imagina. It's been a long time. That's right. How have you been? I'm fine, thanks. Please sit. Excuse me. Es un hermoso lugar. Sí, a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. C'est l'endroit le plus chic que je connaisse. C'est cher, mais ça vaut la peine. Je n'ai jamais mangé dans un lieu pareil. Oh, vous le méritez. Merci beaucoup pour l'invitation. Então assim, fazer arte, tirar foto para capa. Vai. Então, pós-produção também é uma coisa assim... Fazer um filme não é fácil, mas realmente depois de ficar pronto é muito gratificante. Some people, when they watch me work, they just shake their head and they cannot understand how you can pay attention to minor and seemingly unimportant things. But I think that's exactly what separates an amateur film from a professional film. The sum of the smallest details make a great movie. Tem muita gente que pergunta por que é que produção cinematográfica é tão cara. Mesmo porque produção de vídeo é mais barato. Então, para que esse desperdício? Para que tanto detalhe? Para que tudo isso? Quando você conta uma história, quem vai impactar são os detalhes. E esses detalhes, eles só aparecem quando tudo na produção é da mais alta qualidade. Por quê? Porque quando vem a projeção, esses detalhes, eles ajudam a reforçar a história. E é isso que faz a diferença. Então, no caso do Opostos, como uma história maravilhosa, foi feito todo o investimento para poder você ter o melhor em todas as áreas. E é assim que se faz filme. As instituições que apoiam um trabalho desse tipo estão realizando um trabalho de grande alcance social, de grande alcance psicológico e também espiritual. Então, nós não medimos tanto a questão do custo em si e nem tampouco o esforço que se faz para lançar um projeto na envergadura deste. A nossa compreensão está muito mais no sentido, no significado, no fruto que aquilo vai produzir. Nós temos dois grandes objetivos. Primeiro, presentear os nossos alunos e suas famílias com um material de alta qualidade e que tem tudo a ver com a nossa proposta educacional, desenvolvimento de valores, de fortalecimento de uma cidadania que pense no amor ao próximo, na solidariedade e tantos outros valores que nós trabalhamos na educação adventista. Este projeto, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar ou vai abençoar a vida de muitas pessoas. E o outro motivo é que este é um excelente material pedagógico. Nós podemos explorar muito ele dentro da sala de aula, dentro do contexto da nossa proposta educacional. Realmente, quando eu assisti lá, naquela primeira vez, ainda um rascunho, sem todo esse acabamento, eu estava diante de algo espetacular. Numa produção dessa, quando a gente está trabalhando com profissionais, cada um ganha o seu dinheiro, faz o seu trabalho e vai embora e acaba. Como a gente estava numa situação com alunos em que teve todo esse aprendizado, em que a gente teve toda essa superação, e como a gente não tinha tanto recurso assim, o pagamento deles, além da experiência que eles receberam e tal, sempre é um jantar fora, uma coisa assim, simbólica. Eu senti ali aquela satisfação, né, de todo mundo ter participado. A gente acabou virando uma família, claro que uma família que tem desencontros, uma família que não concorda com tudo, mas uma família que acabou ficando bem unida. E principalmente nos alunos, eu senti aquele... Você vê que no começo da filmagem eles estavam de um jeito, e mais pro final já estavam mais confiantes, eles já tinham aquela bagagem a mais. Aquela experiência já fez uma diferença na vida deles. E eu acho que o Opostos, em todos os sentidos, é isso. Como que o aprendizado
faz a gente se tornar uma pessoa melhor, faz a gente ser melhor. Eu aprendi muito e é engraçado porque a postura que o Twill nos ensinou a ter dentro de um set de gravação, ela ficou muito dentro de mim. E o Opostos, ele teve uma carga emocional, um peso muito grande na minha vida pessoal, mas também muito grande na minha vida profissional. Eu aprendi muito. E hoje, tudo que eu faço de produção, eu lembro muito do que aconteceu. Não é tão simples assim quanto parece, quando se diz na sala de aula, você faz isso, isso, e aí no final dá tudo certo. Tem que contar com plano A, B, C, D. Porque até então eu só tinha visto em making-offs de filmes, assim, né? Eu não tinha participado mesmo, assim, ao vivo de um set de gravação. Essa foi uma das coisas que eu mais aprendi nesse projeto, assim, você ser responsável e ter que dar conta de tudo que vem à sua mão. Aquela coisa, tudo que vem à sua mão, você tem que fazer bem feito. E eu tenho isso pra mim. Eu aprendi inúmeras coisas durante esse projeto. E a principal delas é o amadurecimento. E amadurecer dói. O Opostos, ele foi uma escola em todos os sentidos, assim, para mim. Cresci como profissional na área de comunicação, mas eu acho que o meu maior crescimento foi no lado humano. Você vê aquela história construída junto com a sua história. É uma coisa muito emocionante. Então, por trás da história, que já é linda, tem todo um contexto, tem toda uma superação de toda a produção, de todo o grupo que estava ali.